Agora sim, online, o 17º programa Podcast Pregai. Deus abençoe a vida, o lar de cada um. Estou muito feliz, porque até aqui tem o Senhor nos sustentado. E hoje, o entrevistado de hoje é um amigo nosso, que a gente se conheceu aí durante o período de trabalho, trabalhando, né, pessoal? Conheci primeiro a esposa do senhor, né? Sim. Aí depois fui ficar sabendo que o pastor Tiago Sheik congregava no mesmo ministério que o senhor. Isso. O Tiago Sheik tem uma profunda gratidão. Hoje mesmo ele está falando comigo sobre o senhor, dizendo que o senhor é uma bênção. Eu falei, não, ele é uma bênção, conheço ele. Obrigado. A gente sempre está conversando aos sábados, né? Sábado de Verdade. manhã a gente sempre para lá para bater um papo, né? Verdade. Glória a Deus por isso. Meus queridos, hoje é um tema muito propício para a atualidade, né? Sempre foi, mas nos dias que nós estamos vivendo hoje, que é falar do fruto do Espírito e a oração respondida. Exato. O pastor Paulo nos propôs esse tema e eu achei maravilhoso. Eu falei, pastor Paulo, deixa eu orar, né? Deixa eu orar a Deus, deixa eu orar a Deus para a gente poder ter um direcionamento. E o senhor confirmou. Eu acho que a gente tem que viver desse jeito, né? Em confirmação com o Espírito Santo. Ele testificando, a gente vai embora. Então eu quero aprender muito sobre frutos do Espírito e a oração respondida, né? Enquanto os irmãos vão chegando aí, eu já vou fazendo meus agradecimentos. Estou vendo que está chegando bastante gente já online aí na live, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, pelo que eu vou percebendo aqui. Já vou fazendo meus agradecimentos aí aos irmãos, porque é um trabalho, pastor, onde o pessoal abraça mesmo e alcança muitas vidas. Amém. E eu recebo muitas mensagens do que Deus vem fazendo na vida dos irmãos através desse trabalho. Amém. Então isso aqui é muito bom. E para iniciar como de costume, né, costumeiramente acontece, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela direção do Espírito Santo. Amém. Em mais um programa, em nome do Senhor Jesus. Então você, onde você estiver, curva sua cabeça, se possível, né? Feche seus olhos, leve seu pensamento em Deus e seja abençoado através dessa oração em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, porque até aqui tem o Senhor nos sustentado e eu sei que se não fosse a sua mão, nós não estaríamos aqui hoje, com esse 17º programa. Eu te louvo, te bendigo, Pai, porque eu sei quem és na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus, no meu ministério, eu sei quem é o Senhor para mim. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus amado, que o Senhor seja louvado, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer a cada momento. Que eu venha sumir, Pai, mas que o Senhor venha aparecer, que o Senhor venha resplandecer o seu rosto através das nossas vidas, que através de cada testemunho aqui contado, que através da sua palavra aqui pregada, Pai, em nome do Senhor Jesus, vidas, meu Deus amado, sejam arrebatadas, rendidas aos seus braços, Pai, para reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E eu peço a Ti, Pai, desde já vai repreendendo tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer, não só aqui na nossa vida, mas aí do outro lado, a quem está assistindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus amado, faça um milagre, porque o Senhor é sabedor de tudo e todas as coisas. O Senhor conhece a intenção do coração, da mente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faça um milagre na vida dos seus filhos que tanto necessitam, Deus. Tantas pessoas precisando hoje de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Então eu peço encarecidamente, Pai. Eu clamo a Ti, pois eu creio que o Senhor tem poder para realizar o impossível. Pai, o que é possível cabe a nós fazer. Mas o que é impossível as nossas mãos fazer, ó Deus, eu entrego em Ti, Pai. Porque eu sei que o Senhor pode tudo e todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, depois que a gente ora, a gente fala assim, agora iniciou. Amém. A gente pensa assim, né? A gente fala assim, depois que a gente ora, a gente fala, agora iniciamos. Pastor Paulo Nunes, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso público, aquelas pessoas que nos assistem, né? Quem é o pastor Paulo? Fala um pouco da sua história, né? Antes da gente entrar na palavra, a gente sempre pede, fala um pouquinho de quem é o pastor Paulo, de onde veio. O senhor estava nos contando de um testemunho tremendo. Se possível, quiser contar, fica à vontade também. Amém. Seja dirigido pelo Espírito Santo, porque eu sei que o senhor é o homem de Deus. Amém. Saúdo meus irmãos que estão assistindo na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu, nesse momento, eu clamo ao Deus de Israel, Aleluia. ao Deus Criador dos céus e da terra, que alcance, aleluias, as suas necessidades nesse momento e venha te abençoar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, eu aceitei Jesus há 29 anos atrás e eu tive uma trajetória de vício,
né, do alcoolismo, quando nós saímos que a gente se rendeu ao Mestre, se rendeu a Jesus, aplicamos o nosso coração na obra e o Senhor contemplou as nossas necessidades, né, irmãos? Morávamos de favor na época e Deus usou um vaso, contando todas as necessidades e os processos que eu estava passando No naquele íntimo e momento. profundo mesmo, No né, íntimo. pastor? E ele disse que Deus contemplava o meu coração. As Aleluia. pessoas contemplavam a aparência, mas o Senhor contemplava o nosso coração. Glória a Deus, E pastor. que o Senhor ia nos abençoar Aleluia. no propósito de abençoar a sua obra. Aleluia. E nós tomamos posse dessa vitória. E até hoje a gente busca abençoar a obra do Senhor. Por quê? Porque, irmãos, se eu fizer o bem o resto da minha vida, eu não consigo pagar o que Deus fez É verdade. na minha vida. Impagável. É impagável aquilo que Ele já fez, quanto mais aquilo que Ele está por fazer, né, irmãos? Aleluia. E nessa trajetória, nós somos vítimas de sequestro, Meu Deus. ao qual, nesse sequestro, eu tinha sido sequestrado para ser executado. Eu estava na mão de 10 miliantes e tinha uma moça sequestrada com a gente também. A moça eles mataram, eles não conseguiram encostar a mão. Eles tiveram uma espécie de uma loucura, me abandonaram no cativeiro e eu fugi. E, assim, o que eu posso contar para os irmãos é que tudo aquilo que Deus aplicou no meu coração, eu me propus a fazer. Porque quando você se propõe a fazer aquilo que o Senhor determina, irmãos, você tem respaldo. Porque a Bíblia diz no Salmo 91, 14 e 15, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Aleluia. Darei abundância de dias e a minha salvação. Ou seja, o socorro é presente na sua aflição. Em qualquer situação, Deus é presente. Aleluia. Davi, ele fala muito a respeito do coração quebrantado. O que é um coração quebrantado, irmãos? Ali naquele momento de arrependimento que Davi estava no Salmo 51, ele não estava com o coração duro para receber a repreensão do Senhor. Ele estava com o coração aberto, declarando a sua culpa e pedindo misericórdia ao Senhor. Aleluia. O coração quebrantado é quando você abre o teu coração para ouvir a voz do Senhor e ir de encontro com aquilo que Ele tem determinado para a nossa vida. Aleluia. Então, o Senhor tem tido misericórdia das nossas vidas. Muitas foram as aflições, muitas são, mas o alvo é o reino. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Nosso foco tem que ser esse. Sim, sempre. Nosso foco tem que ser esse. E essa passagem que o senhor relata agora pra gente de Salmos é justamente isso. É o socorro na angústia. Quando parece que nada mais vai dar jeito, não tem mais como, o Senhor vai lá e fala assim, opa, tem jeito para mim sim. Eu sou capaz de fazer o impossível. É aquilo que parece que é a oração, né? Como o Espírito Santo testifica. Acabei de orar sobre isso, de Deus fazer o impossível, né? É isso. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível. Né? Tem até louvor, né? Falando sobre o Deus do impossível. Faz tanto tempo que eu não escuto esse louvor, saudade de ouvir ele. É bom. Mas é justamente isso, o Deus do impossível. Esse é o Deus que nós servimos. E hoje o bate-papo sendo sobre frutos do Espírito e a oração respondida. O Senhor disse que são 29 anos 29 na presença do Senhor. Isso. Aí teve a oração respondida por demais, eu creio. Muitas. Até as que quando Deus fala não, né, pra gente é uma resposta. Porque as pessoas acham que a oração respondida é só aquela oração que Deus responde sim. Mas tem uma oração que o Senhor nos responde não. Mas é para o nosso bem, porque Ele é ciente de todas as coisas, né? Exato. Tem um momento e a gente tem que saber receber o não. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, como é que é isso, pastor? Receber às vezes o não de Deus. Não, eu vou dar um pequeno testemunho aqui, irmãos. Os irmãos vão entender aquilo que o pastor Everton acabou de passar. Certa feita eu estava indo viajar com um problema na coluna, dirigindo o carro, e o pneu dianteiro furou do carro. É prova ou é bênção? Meu Deus do céu. É prova. Tem que trocar um pneu numa ladeira e o pneu furado. Aí eu peguei, com muito custo, eu troquei o pneu. Quando eu cheguei em Bauru, na primeira parada, eu parei para arrumar o pneu.
quando foi encher o pneu, tinha um caroço, uma bexiga por dentro. E eu tinha pegado a rodovia Presidente Dutra, que é 100, 120 por hora. Isso, ali é... Imagine o pneu estourar você a 120 por hora. Meu Deus. Então, o pneu ter sido furado foi prova ou foi bênção? Aí a pessoa vai falar que é bênção. Aí, aquilo que muitas vezes, aos nossos olhos, é uma prova, na realidade é um livramento de Deus para a nossa vida. Aleluia. Glória a Então, Deus. o não de Deus é o melhor para nós. Verdade. Porque Ele conhece o lá na frente, É né? verdade. Porque eu contei esse testemunho porque isso aconteceu e nem tudo, nem toda prova que a gente passa é prova, é livramento. Verdade. Lá na frente. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos e para os telespectadores, aproveitando aqui o pastor nos falou. Todo mundo quer ser abençoado. Se você tivesse 1 milhão na sua conta, você estaria na presença do Senhor? É verdade. Isso aí faz toda a diferença. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele diz que ele já passou prova, já teve na abastância, mas teve na necessidade. Ele diz que em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, na realidade, o que ele quis dizer é que ele é crente em qualquer situação. Ele serve ao Senhor em qualquer situação, em qualquer Aleluia. adversidade. Glória a Deus. Então, nem toda prova é prova. Aleluia. Tem prova que é bênção para a nossa vida. Aleluia. Muitas vezes, se a gente contar de prova aqui, irmãos, a Bíblia diz que 6 coisas aborrece o coração do Senhor. Provérbios 6,16. Né? E a Bíblia diz que aquele que aborrece o coração de Deus, isso está em Provérbios 15, versículo 8, que até o seu sacrifício ele rejeita, não é só a oração. Então, muitas vezes, a gente pega a prova com a nossa mão. Irmão. E o que é interessante é que, muitas vezes, você não quer deixar aquilo que te afasta do teu Deus. Verdade. Muitas vezes você pega a prova com a sua própria mão. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos a nossa fraqueza, a nossa limitação como ser humano, nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz, irmãos, se você pedir para o Senhor, Ele te contempla. Porque em 1 de João, capítulo 5, versículo 14, diz que aquilo que nós pedimos a Deus, que for de encontro com o coração dEle, Ele te concede. Ele responde a tua oração. Glória a E em Timóteo diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Verdade. Então você está indo de encontro com o coração do A Senhor. vontade do Senhor. Sempre. É isso aí. Aí vai entrar também, pastor, aquilo que está escrito em Romanos 8, Sim. 28. Porque quando a gente fala assim, minha esposa costuma dizer isso, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. A Cristo. Né? A todas as coisas cooperar é justamente isso daí, pastor, que você acaba de dizer pra gente, ensinar pra gente. Né? Porque a gente vai achar que somente coisas aparentemente aos nossos olhos humanos serem boas que estão cooperando para o bem, quando na verdade não. Se o senhor perguntou, é uma prova ou uma benção o pneu ser estourado, né? Estava indo a caminho, ainda ia chegar aquele 100 por hora, 120 por hora. E eu baixo o pé. Então, assim, eu sento o pé. então foi estourado, mas aí na hora a gente falou assim, nossa, que prova, meu, que luta, tô a caminho. Mas o que seria se tivesse estourado lá na frente, quando já estivesse andando a essa velocidade? Um acidente grave. E isso, então, cooperou justamente para o quê? Para o bem. E mais à frente, fala, se você vê o 8, ele fala mais à frente, os versículos à frente, fala assim, o que separará do amor de Cristo? O que vai separar a gente do amor de Cristo? Nem a morte, nem a fome, Não tem nada que não tem tem poder. nada que não pode separar do amor de Cristo. Verdade. Então, eu carrego desde os meus 15 anos, quando eu ouvi uma pessoa liberou essa palavra pra mim, e eu cravei ela no meu coração, assim, de uma tal forma, e eu fiquei pensando, todas as coisas cooperam pro bem. Então, tudo aos meus olhos é mal, só que tá cooperando pro bem. O bem socorro. Isso aí. É muito forte. Ele é o nosso socorro no momento de angústia. Então, às vezes porque como eu acabei de dizer, a nossa ótica humana nos limita. Isso. Pelo fato dela nos limitar, a gente não vai conseguir nunca compreender o agir de Deus. Exato. É por isso que Deus só explica pra gente o agir dele lá no final. Quando a gente está passando pela luta, pela prova, e a gente não está entendendo nada, mas a gente, por confiar em Deus, por crer,
em Jesus, no Espírito Santo, no seu poder, a gente continua servindo. E lá na frente, no final, a gente recebe vitória. Aí é onde o Senhor vai te explicar. Aí você vai compreender o porquê de você ter vivido tudo aquilo, porquê você passou por tudo aquilo. E eu costumo dizer mais, que todas as provas que nós passamos, elas servem para ensinar pessoas a superar a prova delas. Isso. Porque tem pessoas que não vai ter a estrutura que você tem. O que é interessante, amado, que eu gostaria aqui de trazer a reflexão dos nossos irmãos, 4 tipos de prova que um crente pode passar. Existem mais. A prova que você pega com a sua mão, aborrecendo o coração de Deus. A prova que o nome de Deus vai ser glorificado. Como assim, pastor? Havia um cego que os discípulos perguntaram para Jesus se tinha pecado ele ou os pais. E Jesus respondeu, não. Essa prova é para que o nome de Deus, mediante a cura dele, seja glorificado. Aleluia. A prova que o ouro ele só é purificado no fogo. Muitas vezes você tem algo muito grande para receber, mas você tem que ser preparado para receber, porque senão você cai. Glória a Deus. Então você passa na prova, né? E a prova, irmãos, que muitas vezes você tem unicamente como um propósito de experiência. É verdade. Você entendeu? Para que sempre o nome do Senhor venha a ser glorificado em tudo aquilo que você estiver fazendo. É por isso que quando você tem as coisas que aborrecem o coração de Deus, tem coisas que a pessoa acha que não é pecado. Mas a alma de Deus odeia. Verdade. No Provérbios 6,19 diz que aquele que gera contenda entre os irmãos, o fofoqueiro, Isso. Deus tem repulsa. Repudia. Odeia. Está escrito desse jeito, repudia. Aí o que adianta a pessoa fazer campanha, jejuar, orar e fazer aquilo que aborrece o coração do Senhor? É verdade. Quando a gente aborrece o coração de Deus, a Bíblia diz que até o seu sacrifício não é só oração, ele rejeita. Nem recebe. Porém, e aquele que Deus odeia, ele tem repulsa? Não, chega nem próximo, é como É maldição. Isso, é como se... Sabe, pronto, quer ver, só para a gente poder fazer uma alusão, poder entender essa passagem bíblica, sabe aquela comida, alguma coisa que você não consegue ver que te embrulha o estômago? Te dá enjoo, dá ânsia. Seria vômito. mais ou menos isso. Isso. Você chegar a querer se aproximar de Deus, Deus não dá. Mas não é por conta do ser humano, é por conta do pecado do ser humano. Aquilo que ele está fazendo. A prática. E o que é importante, irmãos, a gente já começar a refletir em cima da mensagem que o Senhor deu o tema para nós, Aleluia. É que aquilo que você faz que aborrece o coração de Deus é fruto da carne ou fruto do Espírito? Começa a meditar. Verdade. Começa a meditar a partir de agora. O que é isso aí? É um fruto. Que fruto que é esse? Verdade, pastor. Então você tem que buscar os frutos do Espírito Santo. Aleluia. Porque quando você busca os frutos do Espírito Santo, tudo o que glorifica a Deus provém do Espírito Santo. Aleluia. Provém do fruto do Espírito Santo. Então é uma coisa para meditar. Eu gostaria, irmão, de que, assim, já no viés que nós estamos contemplando aqui com os nossos irmãos e com vocês, uma reflexão, no Salmo 101, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse será meu servo. Aleluia. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, irmãos, é fruto do quê? É a inclinação, né? Exatamente. Então, a nossa meditação é essa busca constante. Aleluia. Aí a gente vai meditar como que isso traz benefício para a nossa vida quando a gente busca o que é ser um crente de verdade. O próprio Senhor Jesus, ele deixou isso claro. Ele deixou isso muito claro. No livro de Mateus. E se deixou, Lucas, a gente tem que absorver, tem que se alimentar. Eu quero ser abençoado. Eu também. Então eu tomo posse junto com os irmãos da minha bênção. Aleluia. E da sua bênção. Porque é mediante a palavra. Davi, no seu salmo, se eu não me engano, não sei se é do céu 4, que ele diz da seguinte maneira: eu sei que o Senhor separou para si aquele que ele ama. Quando eu clamar, eu sei que o Senhor vai responder.
Davi estava sendo orgulhoso? Não. Não. Ele estava tomando posse das promessas de Deus mediante a sua palavra. Justamente isso, ele estava sendo enfático na vida com Deus. Exatamente. Uma promessa. É isso Ele mesmo. falou, estou tomando posse da minha vitória mediante a vida que eu tenho com o Senhor. Isso, é isso. Aleluia. Mas sabe o que eu vejo aí, pastor? Uma coisa muito interessante aí, uma certeza de que verdadeiramente serve a Deus. Fé. Isso, é certeza. É a fé, é certeza, tenho certeza. Aí Aí ele vem o tinha fruto. certeza. Ele olhou e falou assim, eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. Aleluia. Eu tenho convicção. E ele tomou posse da palavra. Quando a gente tem certeza do Deus que nós servimos e tomamos posse da palavra, meu irmão, tem nada que pode te parar, não. Com As certeza. bênçãos de Deus, a Bíblia fala isso, que correm atrás. Sabe o que é isso? Ter uma vida cuja qual as bênçãos do Senhor correm atrás? É só para quem tem vida com Deus, não é para quem tem dúvidas. Porque viver com Deus não é viver em dúvidas. Você está em cima do muro, não sei se eu estou em Cristo, não sei se eu não estou, não sei se eu vou ser salvo, não sei se eu não vou, não sei se eu vou servir a Deus, não sei se eu não vou. Pegue isso aí em nome do Senhor Jesus para você. Só de você estar em cima do muro, você já faz parte do inimigo. Irmãos, Sai de cima do muro e se aproxima de Deus. em cima do que o nosso pastor abordou aqui agora, quando você for em Gálatas 5:22, quando fala dos frutos do Espírito, e você meditar o que está lá, tá? Que é você fazer o bem, você ser justo, você ser honesto, ser respeitoso, não ser invejoso, não gerar contenda em lugar, principalmente dentro da igreja, Isso. dissoluções, dissensões, porfias, lascívia, tudo aquilo que você tem que correr, que é fruto da carne, você tem que, no fruto do Espírito, você lê no último versículo, lá na última parte, diz que sobre essas coisas não tem condenação. É verdade. Então, se você pratica o fruto do Espírito, você busca o fruto do Espírito, você tem certeza da sua providência com o Criador e também da sua salvação. Aleluia. Porque você está cumprindo os seus preceitos na essência. Aleluia. Glória a Deus. É justamente isso. É justamente isso. E como está tão gostoso aqui esse bate-papo, eu já gostaria que o senhor iniciasse aí pra gente o tema do podcast de hoje. Sim. De onde o senhor preparou o estudo aí pra gente poder aprender juntos. E vamos lá. Mateus, é isso? Não, nós vamos em João, João? Evangelho de Amém. 15. Aquilo que eu falo pra vocês, meu irmão, preparem a sua Bíblia aí, caneta e papel, né, professor? Pra poder deixar tudo marcadinho, anotadinho, em nome do Senhor Irmãos, Jesus. antes de começar, por uma questão de zelo, eu quero clamar o Criador nesse momento, apresentando meus lábios, a minha mente, o meu coração, para que o Espírito Santo, aleluia, nos alimente agora, pela sua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 15, aleluias, Glória a Deus. que fala da videira e os ramos, né? É o primeiro capítulo que a gente vai dar uma meditada agora, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus dizendo, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Ou seja, o controle total está no Pai. E Ele é a videira, Ele é o canal para nós. Para que a vara que em mim não dá fruto, atira, limpa. Aleluia. E toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, aleluia, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, aleluia, não estiver em mim, será lançado fora, como a vara seca, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, irmãos, oração respondida. Aleluia. Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Aleluia. Glória a Deus. Oração Aqui ele está falando do fruto, justamente. que ele é a videira e o fruto de Deus na nossa vida. Aleluia. Se nós tivermos com o fruto de Deus na nossa vida ligado em Jesus Cristo, ou seja, pastor, quando nós fazemos as coisas para glorificar o Criador, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos meditarem conosco.
aqui, o irmão, pastor Everton, ele me faz um bem. E eu lhe devolvo com um mal. O primeiro sentimento que nós temos é um sentimento de angústia, revolta, decepção. Só que tem um detalhe, irmãos. O que ele fez foi para glorificar a Deus. A diferença na ação. E o que vai ser a posição dele para estar dentro do fruto do Espírito? Senhor, é para a tua glória. As pedradas que vêm em mim é para glorificar o teu nome. Verdade. Então, aquilo que eu fizer para o meu próximo, eu não vou esperar nada em troca. Aquilo que eu fizer é para glorificar o Criador. Aleluia. Glória a Deus. Isso está em Filipenses 4, versículo de número 7. Verdade. Que, deixa eu pegar aqui. Nossa mão não pode ver o que a outra faz. Né, Exatamente. pastor? Jamais, não pode nunca ver. Fez com uma, a outra, esconde a outra, para que a outra não veja, né? Ó, versículo 8. Quanto, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, está falando tudo do fruto do Espírito. Para que, o que também aprendesse, recebesse e ouvisse de mim, isso fazei. Aqui, no último versículo está escrito aqui, irmãos, na última frase, e o Deus de paz será convosco. Quando você praticar o fruto do Espírito Santo, Deus passa a ser contigo em toda a situação. Aleluia. Aí é onde a sua resposta ela é atendida. Na sua aflição. Quando você se propõe a praticar o que é bom, o que é honesto, o que é justo, ou seja, buscar os frutos. Na realidade, quando nós vamos meditar em Mateus 7, versículo de número 17, 16 em diante. O próprio Senhor Jesus falando que por seus frutos os conhecereis. Porventura você colhe uva de espinheiro ou figo de abrolho? Assim toda árvore boa, ela produz bons frutos. Todo crente tem que produzir boa atitude. E toda árvore má produz mau fruto. Não pode uma árvore boa, uma pessoa ser de Deus, dar mau fruto, e nem uma árvore má dar mau fruto. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Verdade. Ou seja, não adianta eu ir à igreja e praticar más obras. Então eu tenho que buscar em Deus uma conversão. Porque assim pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Verdade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Dentro do contexto, aquele que pratica o fruto do Espírito Santo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então o Senhor Jesus responde, eu lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade que é fruto da carne. Aí vai entrar essa palavra como iniquidade, que é pior que o pecado. Porque a iniquidade, ela é o pecado não sentido. Você nem sente, mas você só vai lá e pega, pronto, acabou. E o que é interessante, irmãos, que agora nós vamos falar de prova. No versículo de 24. Na continuação desse contexto. Aleluia, desse texto dentro de um contexto. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, ele será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém ela não caiu, porque ela está edificada na palavra, na rocha. Porque o que ocorre, irmãos, quando você busca o fruto do Espírito Santo, pode vir a prova, enfermidade, pode vir o que for. Você está edificado na palavra. Aí você está lá no Salmo 91, 15. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará e lhe responderei. Estarei com ele na angústia, e da angústia eu retirarei. Darei abundância de dias e a minha salvação. Pode observar que está tudo dentro de um contexto. Aleluia. Agora diz também, irmãos,
aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa na areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Tem que estar firmado em Cristo. É firmado em Cristo. Então, O que é ser crente, irmãos? Ser crente é abrir o coração para Deus fazer a obra na sua vida. Ter um novo nascimento. Aleluia. Ser uma nova criatura. Tudo aquilo que você fazia de errado, pensava de errado, você está se afastando para praticar tudo que é bom e tudo aquilo que você praticar para glorificar a Deus. E o que nós meditamos que nessa palavra, irmãos, você é guardado, você vai lá entrar dentro de um contexto de sabedoria. O que é a sabedoria? O princípio da sabedoria, aborrecer o mal. E qual mal que nós temos que aborrecer primeiro? O que está em nós. Uhum. Não é o do meu irmão, é o não. Aí eu estou vendo que meu irmão está errando. Eu vou julgar? Não. Eu vou interceder. Parte do princípio de ouvir a palavra, pastor. Se ela não nos confrontar, fica massageando o ego, gente, corre dessa palavra. A palavra do Senhor vai vir nos confrontar, tem que causar isso. Com certeza. O que é interessante, Varão? Muitas vezes você está vendo uma pessoa que ela está num caminho errado. Uhum. Até uma liderança pode estar no erro. Quando nós apresentamos Israel, Jerusalém, a Sião, a nossa nação, nós apresentamos também a todos os ministérios e os seus líderes, para que o Senhor do céu dê essa sabedoria sobre seus líderes, para eles alimentarem a igreja, aleluia, no sentido da cruz. Porque Aleluia, quando glória você a Deus. olha para a cruz, você está vendo o quê? O sacrifício de Cristo, É isso mesmo. o amor de Deus e a nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque É isso. em Colossenses capítulo 1, versículo 20, diz que através do sangue de Cristo foi ligado novamente o céu e a terra. aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, quando você ora intercedendo, a porta que alguém abriu para que demônios entrem na mente e no coração dos pastores, nós, mediante a batalha que nós estamos travando a favor do reino dos céus, a gente está intercedendo, repreendendo isso. Isso. Porque quando nós observamos em Apocalipse 12, versículo 7, quando houve a batalha no céu, Miguel e seus anjos não amaram as suas vidas para defender o reino. Então, o sentimento que eu tenho é defender o reino do meu Deus a qualquer custo. E ponto. Aleluia. Ponto. É isso. Porque ainda que muitos dizem, falam, olha, não dá credibilidade devido a alguns maus testemunhos, mas Elias, homem de Deus, ele achou que todo Israel estava corrompido. E Deus fala para ele, eu deixei 7.000 que não se dobraram. Aleluia. Aleluia. Isso aí que o pastor está falando é tão sério, mas tão sério, que eu costumo, sempre quando a gente está aqui batendo um papo, pastor, a gente traz para os dias de hoje, por quê? Para que a gente possa aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso aí é tão sério, meus irmãos, que o pastor está dizendo, que é o seguinte, existem igrejas corrompidas. Existem cristãos corrompidos. Existem. Que é justamente esse que o Senhor acabou de nos ensinar, que o Senhor repudia, que o Senhor vai dizer que não conhece naquele grande dia, mas também existem homens de Deus, homens e Com mulheres certeza. de Deus. Então isso que o pastor está ensinando é justamente isso. Quem nós queremos ser, quem nós estamos sendo até aqui, o que o Senhor vai repudiar ou o que o Senhor se agrada de quando a gente ora ele lá e responder? É justamente isso. Nós temos que ser esse, cuja qual tem intimidade com o Senhor ao ponto de que nós oramos e o Senhor pode responder a nossa oração. Qual está sendo a sua inclinação? Isso, Se é pra da onde tá carne ou do inclinando? espírito. Varão, É justamente olha isso. como Deus protege e Deus guarda aqueles que Ele ama. O profeta Isaías, ele diz que Deus iria dar ordem ao norte, dá ao sul, não retenhas, devolve o meu povo. E ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Aleluia. Não há quem possa fazer ele escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Dirá. Irmãos, Israel passou por alguns cativos.
Mas só teve um cativo que Israel passou, que o povo de Israel se espalhou pelo planeta. Foi o cativo romano. E que Israel se tornou nação de novo em 1948. E o profeta diz, se eu não me engano, Amós, poderia uma nação se tornar nação num só dia? E Israel se tornou nação em 1948 pela vida de um brasileiro, por nome Oswaldo Aranha. O Senhor nosso Deus escolheu no meio de mais de 3 bilhões de habitantes na época, de 3 a 5 bilhões, hoje estamos em torno de 8 bilhões de habitantes na Terra, um brasileiro para cumprir a profecia. Aleluia. A nossa nação, em cima da nossa nação tem promessa. Ela é muito privilegiada da parte de Deus. E os irmãos declarem que o Brasil é do Senhor Jesus. Aleluia. Que tudo aquilo que se levanta contra o propósito de Deus venha a ser abatido Em nome de pelo Jesus. poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sempre. Isso é muito forte. Eu costumo dizer isso aí, que a gente tem que ser privilegiado por ser brasileiro. Sim. O Brasil e Israel têm uma ligação muito forte. Historicamente, teologicamente falando, é uma ligação muito forte. Muito forte. E para entender isso é só estudando, só examinando, só compreendendo o contexto histórico, político, geográfico, enfim, para poder compreender sobre tudo isso daí. Né, pastor? É que coisa que você falou, 29 anos servindo a Deus, né? Traz a experiência, o aprendizado, né? E eu tô aqui agora, 29 anos eu tô engatinhando, 13 anos eu tô engatinhando, né? Então eu quero aprender mais do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Bora lá dar continuidade, que eu tô gostando. Rapidinho, irmãos. Tô vendo que tá chegando bastante gente aí na live. Irmãos, ajuda a gente aí. Quem não me segue ainda no Instagram, que é o nosso carro-chefe aqui de transmissão, passa a seguir aí em nome do Senhor Jesus. Tira aí um minutinho, coisa rápida, menos de um minuto. Só ir lá, pum, clicar em seguir e tá tudo certo. Ajuda a gente aí a fazer a obra, porque quando você passa a me seguir, o Instagram vai entender que o conteúdo que nós estamos gerando aqui é legal e ele vai entregar para mais pessoas. Então é por isso que é importante, por isso que eu sempre falo, passa a seguir para que tenha mais seguidores, para que o conteúdo que nós estamos aqui falando edifique mais vidas, chegue a mais vidas e o nome do Senhor seja glorificado para essas vidas. Amém? Segue a gente aí no Instagram, em nome de Jesus. Bora lá, pastor. E tem um algo, tá, irmãos, para os irmãos refletirem, que Deus prosperou Israel em terra seca. O nosso Deus, Ele é Deus. Aleluia. Você você pode estar onde você estiver. Se Ele quiser te prosperar, Ele te prospera. Eu creio. Aleluia, louvado seja Então, porque Ele é Deus. Você vê, varão, vou contar um pequeno testemunho. Amém. Eu estava indo visitar um ente querido no sistema carcerário e chegando lá, tinha um rapaz que ele disse que ele tinha sido consagrado desde criança a demônios. Meu Deus. E ele queria que eu fizesse uma oração por ele dentro de uma cela separada. Irmãos, esse rapaz, ele se transformou num bode dentro da cela. E quando ele se transformou num bode, ele começou a urrar dentro da cela. E eu clamei pelo sangue do Cordeiro e coloquei a mão repreendendo aquela legião que estava sobre a vida dele. Aquele rapaz, ele deu alguns gritos e foi expulsando demônio atrás de demônio. E o que aconteceu? Chegou uma hora que eu repreendi a legião e a legião saiu. Irmãos, nunca foi um chamado meu expulsar demônio. Só que o nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. O anjo desceu ali do meu lado e falou para mim ficar em paz, que ele estava lá. E tudo que aquele rapaz foi liberto, e depois que ele foi liberto, ele contou o testemunho, porque nunca tinha acontecido isso na vida dele. Irmãos, assim como Deus é com Israel, Ele é com você. Eu creio. Quando você aplica o seu coração Aleluia. a entender o que Ele requer de nós, que para mim é exatamente ser uma nova criatura, passando de viver o que era do fruto da carne e vivendo o fruto do Espírito para glorificar o Criador. Isso é real regeneração. Isso. Você, só para a gente, em 1 Pedro 3,12, para a gente, 3 versículo 12, está escrito da seguinte maneira: porque os olhos do Senhor
estão sobre os justos. Os seus ouvidos atentos às suas orações. Irmãos, o que é justo? Ser um justo é fruto do Espírito ou fruto da carne? Espírito. Do Espírito. Nós falamos a respeito de resposta de oração. Nossa, é forte, hein? A continuação desse versículo também é muito forte, meu Deus. Nós falamos a respeito de resposta de oração. Para vocês entenderem o que significa buscar o fruto do Espírito. Então, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra o que faz o mal. Verdade. A nossa vida é feita de escolha, irmãos. As promessas de Deus estão sobre aquele que acredita na sua palavra e toma posse. Glória a Deus. Então, para aquele que tomou posse, pela palavra do Senhor, eu ministro vitória sobre a sua vida. Eu recebo em nome de Jesus. Pela palavra do Senhor, eu ministro vitória sobre a tua vida. Não é sobre aquilo que eu acho, que eu penso. É sobre a palavra do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que contempla todas as nossas necessidades. Até os nossos adversários, aleluia. Em Isaías 54, versículo 17, a palavra de Deus nos diz que toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Até a língua que fala contra ti no juízo vai receber sentença. Isso é herança para quem serve ao Senhor. Aleluia. Isso é herança que você recebe para quem serve ao Senhor. Medita, irmãos, muito nessa palavra, porque a nossa vida é feita de fato de escolha. Ninguém entra por inocente, porque o Espírito Santo, ele te revela o que é errado e o que é certo. E a palavra do Senhor também fala assim, que o Senhor, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Exatamente. Né? A palavra do Senhor, isso, né? Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Então, ele ama quem é justo, né? E o que é interessante é que a palavra do Senhor, ela nos ensina a ser abençoado. No Salmo 37, versículo de número 3 até o 5, vamos até o 9, né? Até o 9? Isso. Confia no Senhor e faz o bem. Fazer o bem é o quê? Fruto do Espírito ou da carne? Espírito. Confia, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado ou abençoado. Deleita-te, inclina-te, alegra-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Irmãos, você tem sonhos? Faz as coisas para Deus com satisfação. Aleluia. Ele concede os teus sonhos, o desejo do teu coração. Ele concede que o seu sonho seja realizado. Entrega, converte o teu caminho ao Senhor, confia nele. O restante Ele vai fazer. Eu creio. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu mau caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, que são frutos da carne. Não te indignes e fazer somente o mal, porque os malfeitores serão destruídos, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Aleluia. Então você vê que, olha os benefícios que tem para aquele que busca o fruto do Espírito. Para quem está em Cristo, né? E o que me chama muita atenção, muitas vezes as pessoas falam a respeito de prosperidade, que é só a respeito, fala de dízimo, de um monte de coisa. Vamos falar de prosperidade um pouquinho aqui, meu pastor? Bora. Dentro do fruto do Espírito. Ó, vamos lá no Salmo 41. No Salmo 42, o 41, 41, pastor? bem-aventurado ou feliz é aquele que atende o necessitado. Aquele que atende o pobre é fruto do Espírito ou da carne? Do Espírito. O Senhor o livrará no dia do mal, do juízo que vem sobre a terra. A recompensa. Salvação. Isso. Então, quando a gente produz o fruto do Espírito, a gente completa lá em Gálatas 5:22, sobre essas coisas não há condenação. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra
e não será entregue à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu restaura na cama e na doença. Ou seja, sobre aquele que atende o necessitado, mas entenda bem, a gente vai lá em 1 Coríntios capítulo 13 para entender o que é você atender o necessitado. Tem que compreender. Exatamente. O que é? Muitas vezes, porque lá está escrito que a caridade, não adianta eu entregar meu corpo para ser queimado, dar meus bens, né? E não ter a caridade. Depois embaixo está escrito, a caridade tudo suporta, tudo crê. O amor está falando do fruto do Espírito. Isso mesmo. A caridade, em algumas Bíblias vai ter escrito caridade, e outras vai estar escrito amor. Então caridade é porque assim, aqui a gente tem aquele povo que serve a Deus na live, mas tem um povo que está chegando, aprendendo, compreendendo. Isso. Então, para ficar mais fácil o entendimento para eles, né, para esse pessoal, o pastor está falando de amor. Você tem que se entregar para a obra, mas com amor. Não adianta fazer tudo, porque a Bíblia vai falar quem vão. A Bíblia vai fala falar que é só barulho. É como se... Porque assim, se você meditar na passagem, quando você está falando desse amor, esse amor que vai trazer efeito para suas orações, para sua vida, para sua casa, aleluia, né? É o amor que eu vou praticar algo para o meu irmão, me colocando na aflição dele, sentindo a dor dele, para glorificar o Deus Criador. Aleluia. O amor que Deus requer de nós é esse. Ainda que essa pessoa vire as costas para você, seja ingrato, mas o nome do Criador foi glorificado. Aleluia. Irmãos, eu vou falar algo. Tem pessoas que nós já ajudamos e que nos traiu grandemente, assim, de uma forma covarde. E se precisar ajudar de novo, eu vou acabar ajudando. Por quê? Porque eu vou continuar glorificando o nome do meu Deus. Porque eu vou dizer algo para os irmãos. Eu sofri um acidente, pastor. Eu tomei um banho de um produto a 300 graus, a 130 graus, 300 litros. E o Senhor me guardou nesse acidente. Um banho de um produto a 130 graus. 130 graus? Gente, é só Deus para livrar. As pessoas que estavam do meu lado entraram em pânico. Só para eles entenderem. E eu saí ileso intacto da situação. Fui para o hospital depois, tomei os cuidados que eu precisou, mas aí eu faço uma pergunta. Se eu murmurasse em cima das pessoas que eu ajudei e não foram recíprocos, quem que me ajudou na hora do meu acidente? As pessoas que me ofenderam ou foi o Deus que eu glorifiquei? Senhor. Ao Deus que eu glorifiquei. É como se ele tivesse colocado a mão. Exatamente. A providência dele, porque isso significa, né, a passagem quando fala da mão do Senhor, fala a providência do Senhor está sobre ele. Exatamente. Então quando a gente procura viver o fruto, é para glorificar o Criador. Aleluia. Porque nas tuas necessidades e nas tuas orações, você está sendo contemplado. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. É vida com Deus. É basicamente isso. Quem tem vida com Deus e tem, consequentemente, né, dá os frutos, né, os frutos do Espírito, é uma vida de comunhão. Se é uma vida de comunhão, cria-se uma intimidade com Deus. Sim. Ao ponto do não que o Senhor não esteja atento a tudo que esteja acontecendo Sim. no mundo todo, mas o Senhor é bíblico, ele tem os seus ouvidos inclinados, seus olhos atentos àquele que verdadeiramente... A oração respondida. Daquele que verdade, é isso. Que foi o tema, fruto e resposta de oração. E eu vou falar algo, irmão. Você só não vai ser abençoado financeiramente se essa bênção financeira for motivo da tua queda. Então muitas vezes você precisa passar num processo de amadurecimento espiritual, para que não saia da presença do Senhor quando a bênção vir. Isso o Senhor faz mesmo. O Senhor, ele tem coisas que não chegou ainda nas nossas mãos, porque pode nos tirar da presença dele. Quando a gente entende que pode vir o que vier, a gente não sai da presença do Senhor, as bênçãos correm.
aí é onde a benção corre atrás da gente. É porque as bênçãos do Senhor, ela não nos traz tristeza, mas alegria. Ela não E a partir acrescenta dor, né? Isso, não acrescenta dor. E a partir do momento que a gente não sabe lidar com o que o Senhor nos entregou, isso vai causar sofrimento. E o Senhor não quer isso, ao contrário. Ele quer que a gente saiba cuidar daquilo que Ele entregou na nossa mão, do que Ele confiou na gente. Porque muitas das vezes a bênção não é só financeira, a bênção é sua família, porque sua família é uma bênção do Senhor. Com Entendeu? certeza. O seu ministério é uma bênção de Deus. Sim. Então tem outras coisas que vai se tornar bênção para você. Então, e herança de Deus também, né? Que a família, no caso, é herança. Então, o que acontece? Ele coloca ele lá nas suas mãos e você tem que saber cuidar. Se você não saber cuidar da melhor forma, você vai acabar trazendo tristeza para você mesmo. E o Senhor não quer isso, de jeito Exatamente. nenhum. Com certeza. Por isso que Ele vai te ensinar da melhor forma possível para que você possa cuidar daquilo que Ele entregar na sua mão. Aleluia. Glória a Deus. É justamente isso. É isso aí. Ter uma vida com Deus, não se apartar de Deus por nada, porque a gente fala assim das provas, mas tem muita gente se apartando quando recebe as bênçãos. É fato. Então, vida com Deus é justamente isso. Veio prova, você não sai da presença. Veio bênção, você também não sai da presença. E você continua vivendo a sua vida com Deus. É isso. Quando a gente entende isso daí, as bênçãos correm atrás da gente. Bom, Exatamente. E se a gente for falar de livramento, irmãos, a coisa é muito profunda, que quando você tem uma aliança com o teu Criador, você abençoa, você guarda a sua descendência. Davi, quando ele teve aliança com o Criador, foi quando ele desejou erguer o templo. Para o templo que Salomão ergueu depois, Davi desejou e conversou com o profeta Natan. E o profeta virou e falou, vai que Deus é contigo. Só que Deus visita o profeta na madrugada e fala, olha, eu não pedi isso. Vai lá e fala para Davi que eu tirei ele de um curral de ovelha. Ele humilhou Davi. E coloquei ele sobre grandes, eu exaltei ele sobre Israel e sobre as nações. Vai lá e fala para ele se colocar no lugar dele. Eu vou escolher alguém da descendência dele para colocar e fazer esse templo para mim. Depois ainda fala que quem vai fazer é seu filho, não Exatamente. seu filho. Mas o que é interessante, Barão, que ele, na oração dele, ele se humilha perante o Criador. Ele está recebendo uma repreensão. E ele se humilha. Ele fala, Senhor, quem sou eu diante da tua presença? Aleluia. Foi tu que escolhestes a mim e a Israel. Aleluia. Que todos saibam que tu és Deus de Israel e Deus para Israel. E a casa do teu servo fique firme diante da tua presença. Aleluia. Porque louvado o seja ser Deus. humano ele tem uma certa inclinação a isso quando chega em certo patamar, certa posição social, enfim. Soberba. Isso. O que acontece? Tem um ditado que falam assim, quer conhecer o homem, dê poder a ele. Exatamente. Que aí você vai conhecer, ou seja, quer conhecer a pessoa, dê poder a ela, que aí você verdadeiramente vai conhecer a pessoa. E Davi é homem, é segundo o coração de Deus, mas era homem como nós somos, né? Por mais que Davi, homem conhecido como segundo o coração de Deus, ainda assim não deixava de ser homem. Então quando Davi está nessa posição já de rei e tudo, aí é onde ele, lá no finalzinho já, né? É onde ele tem essa ideia, mas é isso. Parece que Deus precisou lembrar para ele, não para Deus, mas para ele, quem ele é. Aí, a partir dessa atitude de Davi, Deus faz uma aliança com ele e fala que ele abençoaria a descendência de Davi se continuasse nos seus estatutos. Isso. E quando nós meditamos, irmãos, na passagem quando Senaqueribe quis invadir Judá, o profeta Isaías chega para Ezequias e traz a carta da afronta do rei, de qual Deus, de qual nação pode livrar alguém da minha mão e das mãos dos meus pais. Quando eles fazem o jejum e Ezequias apresenta a carta para Deus. Isso, esse é o detalhe, apresenta para Deus. O que é interessante nessa passagem? Ele fala assim, pela boca do profeta Isaías, fala assim, olha, por amor de mim, que ele me afrontou, e por amor do meu servo Davi, eu não vou permitir que ele se levanta uma lança ou um escudo contra vocês. Justamente. Mas, irmãos, vamos meditar. Davi estava morto. Davi não estava mais ali. Ele estava falando da aliança. Aleluia. Ezequias era descendente de Davi. Glória a Deus. Por causa daqueles dois motivos. Irmãos, se você tem aliança com o Criador,
ainda que seu filho esteja no erro. Salmo 89, 20. Achei meu servo Davi com santuário, ungi ele para mim. Ele falou, vou prosperar, vou abençoar. E no 31 ele fala que quando os seus filhos pecarem, eu corrijo na vara. Mas quando clamar, eu lembrarei da minha aliança. Aleluia. Então, por que eu quis dizer, irmãos? Que quando ele fala assim, ó, por amor de mim, ele me afrontou. Mas também, o outro motivo que eu vou exterminar eles, por amor do meu servo Davi. Isso. Aliança. Aí é aliança. Está falando da aliança. Ele manda o anjo e mata 185 mil soldados. E sabe o que é interessante nisso? Que nem eu falo trazer para os dias de hoje. Todo mundo tem cartas de afronta. Todos nós temos cartas de afronta. Não é uma carta, são cartas. Nós somos afrontados. E daí a gente quer guerrear. Da nossa forma. E está errado. Isso, pastor, da nossa forma. E está errado. A gente esquece de apresentar as afrontas a quem? A quem pode resolver. Quem pode resolver? Deus. Pastor, apresenta para Deus, nós temos que apresentar. O que o pastor está falando é tão profundo, irmão. Se a gente for para a cruz, quando Pedro disse para Jesus para ele não ir, para não ocorrer o sacrifício, ele repreendeu Pedro. Né? E quando Pedro diz que está pronto para ir com ele para a cruz, para morrer, o que é interessante, irmãos, Pedro não era um homem covarde. Ele cortou a orelha de um soldado e os soldados estavam armados. Ele não era covarde. Só que, para quem estava reservado o sacrifício por amor da humanidade? É verdade. Pedro estava entrando num assunto que não lhe dizia não cabia para ele. É verdade. Ele não suportou aquele peso. Agora, afrontaram Jesus? Sim. Escarraram Jesus? Sim. Tudo isso para tentar tirar de Jesus o foco do propósito de Deus. Verdade. Tentaram tirar. Então as afrontas que vêm na nossa vida, muitas vezes, é para tirar o propósito de Deus na nossa vida. É justamente Porém, isso. Jesus foi fiel até a morte de cruz. Até o final. Em Isaías, se eu não me engano, 43, 12. Deixa eu ver aqui se é 43 ou 53. Fica à vontade, pastor. Versículo 12. Fica à vontade, tá bom demais. Estou aprendendo muito hoje. Tá uma bênção. Todos os dias, né? Mas hoje tá uma bênção. Que ele fala que ele diz, varão, que o seu sacrifício, o sacrifício que ele fez alegrou o seu coração, porque ele viu quantos foram salvos pelo derramamento do seu sangue. Jesus enxergou isso aí. Então o propósito, quando ele foi escarrado, quando ele foi humilhado, quando ele foi afrontado, o propósito dele era do coração de Deus. Que quando ele disse, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Aleluia. Aleluia, A glória a vontade Deus. do Senhor sempre tem que ser soberana. Exatamente. Glória a Deus. Deixa eu olhar Benção, aqui. benção. Esse acho que eu não... Eu tinha marcado. Aqui, ó, 53, versículo 11. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque a iniquidade deles ele levará sobre si. Isaías 53, 11. Bem antes de tudo isso acontecer. Muito antes. Muito antes. Muito antes. Muito verdade. profundo. É muito profundo. Até porque a Bíblia vai nos relatar, né? Que isso daí já iria acontecer muito antes da fundação do mundo. Então a gente tem que entender. É por isso que eu falo. Tem que pegar, para estudar de Gênesis a Apocalipse. Para você poder criar uma intimidade. Quando você cria esse hábito de leitura, esse hábito de intimidade, acontece justamente isso. O Senhor se revela. Tudo isso que... Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque eu estou recebendo muitas mensagens aqui dos irmãos, tanto no Instagram quanto no Facebook, dos irmãos dizendo assim que tá uma bênção, né, estudo hoje e Graças tal. a Deus. Graças a Deus, os irmãos estão falando bastante aqui, mas é por isso que eu estou falando sobre isso, pastor. Porque para ter isso que o Senhor está nos ensinando hoje, é vida com Deus. Sim. O Senhor nunca vai conseguir fazer isso da carne. Não tem Isso daqui é fruto do Espírito. Sim. Então eu estou trazendo para o ensinamento, tá bom? Que o Senhor está trazendo para a gente hoje. Isso aqui, meu irmão, é fruto do Espírito.
quer ter uma vida com Deus, quer pregar, quer louvar, quer ter uma vida ali de santificação, eu digo santificação porque é o processo do momento que você tem uma vida com Deus, que reconhece Jesus como único, suficiente Salvador, até o momento de ir para a glória com Deus, quer ter frutos, vai conhecer o Deus assim, que você serve. A palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Somente essa verdade vai nos libertar. Que é a palavra. Que é a palavra do isso aí. Senhor. É aquela coisa que você estava falando, que a palavra vai nos confrontar. Isso, ela nunca é vai isso. massagear nosso ego, porque ela por si só ela é completa. Até a gente chegar nesse nível, não é que a gente é os melhores de Bíblia, longe disso. Longe disso. somos Longe, pequenos. céu longe sempre disso. tem mais, né? Misericórdia. Mas com 29 anos servindo ao Senhor, a gente 13, eu 13, minha esposa um pouco mais, a gente vai criando um nível de amadurecimento espiritual, Sim. que né, nós estávamos falando. Nós vamos criando ali um nível de comunhão, né, pastor? Sim. E nós ficamos cada vez mais sensíveis, né? Sim. À voz do Espírito Santo. Então, o que acontece? Não tem como eu aplicar a palavra da sabedoria, que é um dos dons, né, pastor? Sim. Não tem como se eu não buscar do conhecimento. Porque o que é a da sabedoria? É isso que o Senhor está fazendo. É a aplicação, como é aplicado o conhecimento. E a sabedoria, ela só vem de Deus. Sim. Não tem como. Se vem de Deus, é fruto de onde? Do Espírito. Espírito. E uma coisa que é interessante que o irmão falou agora de sabedoria, para algumas pessoas que estão nos assistindo, eu gostaria que vocês refletissem, irmãos. A sabedoria eu vou dar uma breve ilustração. Uhum. O inteligente, ele sabe sair de uma confusão. O sábio não entra. Nem entra. Nem é verdade. Não entra. É O verdade. sábio não entra, ele vai contornar. Ele vai contornar, ele vai sair, ele vai procurar, porque é aquela história, sabe? Eu brincava muito assim, com o pessoal de uma forma, né, não maldosa. Eu falava, olha, você quer brigar comigo? A minha parte eu aceito em churrasco, oração. Boa. Mas, sabe, eu não vou perder meu tempo. Tranquilo, né? Sabe, você tá com raiva com ele, vamos ajudar alguém que precisa. Ó, tem um monte de casa de recuperação pra gente ajudar, irmão. Tem um monte de gente precisando. Despeja a sua ira no trabalho. Trabalhe pro Senhor, descansa nele que a recompensa vem. Aleluia, isso é muito Vem bom. do céu. Tem a Bíblia nos fala que, acho que foi Davi, né? Guardei a palavra do Senhor no meu coração. Na tábua do meu coração. Isso, na tábua do meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Então, só a palavra do Senhor vai nos atrair para esse relacionamento com Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus vem trazer a memória, né? Tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós falamos com Cristo, ele vem nos trazer a memória, né? Que nós lemos na palavra do Senhor. Então ele vem trazer a memória para quê? Para que a gente não peque contra o Senhor. Justamente. A palavra do Senhor diz isso, que o Espírito Santo nos traz a memória. E para nos trazer a memória, nós temos que estudar, examinar, né? Porque senão você não estudar, não lê. Não examinar, como é que o Espírito Santo de Deus vai trazer algo que você nunca praticou? Aí vai entrar naquela coisa, eu nunca estudei, mas Deus me dá na hora para pregar. Como assim? Lógico que existe a palavra revelada, nós sabemos disso, mas é algo que você já leu. Sim. Deus vai te dar alguma coisa que você já leu. E o que é interessante, pastor, aqui, ó, em Tiago capítulo 1, versículo de número 5, diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele vai dar de uma forma liberal. E não lança um rosto sem se lhe ser dado, ou seja, quando você pede, você encontra. Então peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra, ou seja, a dúvida é o inverso da fé. Uhum. Então, a sabedoria, se você for lá em Provérbios 8, ela foi gerada antes da criação de tudo. E a sabedoria fala, aquele que entrar pela minha porta vai achar a vida. Por quê? O princípio da sabedoria é o temor. É verdade. Então, o temor, porque as pessoas muitas vezes confundem, pastor. Fala assim, mas a Bíblia não... O pessoal não comenta que Deus não deu um espírito de temor, mas de ousadia, mas com as coisas relacionadas ao mundo. Precisa se entender, isso é isso. E o temor que nós temos que ter é de Deus. Isso. Então, o que é o temor para mim? A concepção do temor é eu deixar de fazer
o que é errado, praticar o que é correto para glorificar o Criador. Isso para mim é temor. Tendo reverência Isso. na sua É majestade. diferente de ter medo. Então, sim, ter reverência à isso aí. sua majestade. E não vai longe. Porque se você for num fórum, você não entra de camiseta e shorts. É. Eles não aceitam. É por isso que a gente tem que entrar da melhor forma, com o coração aberto na presença do Até Criador. porque o senhor já conhece, né? Tem que Quando a gente tá se chegando a ele, ele já nos conhece. Eu lembro quando ele fez a promessa para Abraão de Isaac, ele riu, né? Uhum. A Bíblia vai dizer que ele não abriu a boca. Mas no mesmo momento que o Senhor faz a promessa para ele, aí o Senhor fala assim para ele, por que riu de mim? Ele não abriu nem a boca. Porque o Senhor contemplou lá dentro, né, pastor? Exato. Então, assim, é justamente isso. É o que você tem dentro de você, que você quer entregar para o Senhor. A gente tem que ser verdadeiro na presença do Senhor e na presença dos homens, porque aí a gente vai para aquela parte onde que a palavra do Senhor diz que há uma nuvem de testemunho que nos cercam. Exatamente. Beleza, isso aí a gente sabe. Existe uma nuvem de testemunho que nos cercam, e daí as pessoas começam a tomar cuidado com o quê, pastor? Vou tomar cuidado com o que eu faço, porque pode ter uma nuvem de testemunho que me cerca. É bíblico, é verdadeiro. Mas o detalhe é, e quando eu estou na minha casa, ou quando eu estou num ambiente onde ninguém está me vendo? Que é isso, quem te enxerga é o Espírito Santo. Aí As pessoas não vão te ver. Aí você verifica, meu pastor, que muitas vezes as pessoas veem vulto dentro de casa. Começa a ver o que não deve. É porque você deu Lugar, né? lugar. Abriu-se uma... E muitas vezes até nas coisas que você assiste na televisão. Isso. Coisas consagradas a demônios. E as pessoas não se dão conta. Não se dão conta. Não se dão conta. Meus irmãos, a gente tem aqui mais ainda uns 20 minutinhos, 22 minutinhos de bate-papo, que tá uma bênção demais, pastor. Tô gostando demais. Deixa eu só passar aqui rapidinho, é que tem bastante pergunta. Eu tenho um irmão aqui chamado Rivaldo, do Madalena. Isso. Manda um abraço pro pastor Paulo. Eu né? acabei de mandar pra ele. Mandou? Glória a Deus. Hoje eu não sei o que aconteceu aqui, que as perguntas aqui do Instagram eu não estou conseguindo ver. Não sei o que aconteceu aqui hoje, que eu não estou conseguindo ver as perguntas do Instagram. Mas tem bastante gente aqui dando a paz do Senhor pra gente. Tem uma irmã dizendo aqui, acho que é Thaís, é isso? Dizendo a paz do Senhor, pastores, amém, minha irmã, abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Tá uma benção aqui o programa, mas eu quero ver aqui do Facebook. João Paulo tinha mandado um comentário aqui, uma pergunta. Deixa eu ver aqui, João Paulo. Eu já visualizo aqui já. Tá bom? Oi? Acho que é um comentário. Foi só o comentário do João Paulo? Não fez a pergunta, não? Não, tá bom. É porque muita gente faz pergunta durante a live, né? E a gente passa. Irmãos, hoje eu estou com dificuldade para ver as perguntas, os comentários. Eu estou conseguindo ver alguns, né? Não estou conseguindo ver todos. Mas ainda assim eu quero desejar a paz do Senhor para todos aí. Fique com a gente aí, em nome do Senhor Jesus. Aquele que puder, eu falo de novo. Passa a seguir a gente aí no Instagram, para dar uma força para a gente. Em nome do Senhor Jesus. Tem muita gente hoje online com a gente vai continuar nesse ensinamento. Então, a gente falamos aqui de frutos, mas também já entramos na oração. Né? E a gente pode usar muito mais versículos para continuar falando sobre esse assunto. Que é um assunto que abrange muitas coisas, na verdade, quando a gente fala da oração respondida. Né? Que a gente começou falando sobre a oração respondida quando o Senhor diz não. Isso. Né? Mas a gente também entramos lá quando Deus fala sim, mas tem aquela também, pastor, eu me lembrando aqui agora, né, através do Espírito Santo de Deus, quando Deus não responde. Porque tem oração que Deus não responde. Tem essa também. Né? E essa oração, quando Deus não responde... Que ele fica em silêncio, né? Que ele fica em silêncio. É a oração que eu aprendi, que é aí que bate a incredulidade dos irmãos, dizer, mas o Senhor não está me respondendo. Eu aprendi que quando o Senhor não responde é porque Ele está trabalhando. Ou a nossa fé está sendo provada. E isso é uma forma do Senhor trabalhar também em nós, né? Ele está trabalhando em nós. Porque todo o trabalho do Senhor é em nós. Isso. O que Ele quer fazer é em nós e através de nós. Isso. Entendeu? Então, muitas das vezes nós precisamos disso. Para Ele fazer através de nós, Ele precisa fazer em nós. Deus não precisa ser moldado. Não. Quem precisa ser moldado somos nós.
Nós é quem necessitamos ser moldados. Pelos últimos dias, eu ouvi falar assim, né? Para que Deus te cure, você precisa trabalhar, ajudar outras pessoas para que você seja curado. Eu acho lindo trabalhar na obra, fazer as coisas para que Deus venha te curar e você continue a ajudar a pessoa a ser curada. Só que eu sou da seguinte opinião, pastor. Só cura quem é curado. Eu só vou conseguir tratar, ajudar, abençoar quando eu fui curado, quando eu fui tratado. E às vezes o silêncio do Senhor, a gente entra nisso. O silêncio do Senhor é um tratamento nosso, isso que o Senhor disse. E daí é onde vai gerar cura. Quando a gente é curado e a gente vai fazer a obra, pode ver como é que a gente volta. Eu vou falar algo pro irmão. Certa feita, aconteceu que caiu um mundo na minha cabeça. Caiu assim de uma forma terrível. Eu estava abalado, estava machucado, estava desestruturado. E eu fui para um local onde era o pessoal que daria assistência ao meu problema. Tá? Só que antes de ir com todos os meus problemas, eu passei no cemitério da Vila Alpina para atender uma irmã que estava enterrando a filha. Meu Deus. Quando eu entrei, o pessoal sabe quem é da nossa igreja, a irmã Nina, ela tinha acabado de perder a filha dela. Assim que eu entrei, porque ela não congrega mais conosco, porque a nossa igreja aqui no Parque Santa Madalena, e ela fazia parte lá do Iguatemi. Longe. Né? É longe. É uma caminhada, hein, pastor? E o que aconteceu, irmã? Eu, com todos os meus problemas, eu fui confortar a minha irmã. Uhum. O que aconteceu? Quando eu chegou lá, que ela me viu, não tinha ninguém amparando ela. Quando eu cheguei, a gente leu um versículo de conforto na Bíblia, oramos pelo pessoal, e depois eu fui nessa assessoria. E eu estava numa situação, depois, no meio de 10 pessoas. E essas pessoas, tudo com uma faca nos dentes para me pegar, eu e um amigo meu. E Deus derramou sabedoria. A Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. A palavra branda é fruto do quê? Do Espírito. Eu fiz 10 amigos lá. Que aqueles que queriam me prejudicar, hoje querem me ajudar. Porque o Deus que a gente serve, Ele é vivo e verdadeiro. Socorro bem presente na hora da angústia. Porque na minha dor, eu me preocupei com a dor dos meus irmãos, que é fruto do Espírito. Sim. Então, eu entendo, quando o irmão falou tratar, para ser tratado, eu vou em Jó. Jó não sabia porque estava passando aquele problema. Ele não deixou a sua fé. Mesmo passando por todo aquele processo. Eu não sabia por que eu estava passando pelo meu processo. Mas eu não deixei de servir o meu Criador. E a vitória praticamente já veio tudo. Quando eu falo de cura, eu falo justamente disso. Não é você estar passando por problemas e deixar de ajudar o irmão. Você vai ajudar. Podendo ajudar, você vai estender sua mão, com certeza. Porque aí é aplicado o que o Senhor tem com o Senhor. Isso é amor. Isso é amor. O Senhor está com problema, o Senhor não olhou para o seu problema. O Senhor foi ajudar a irmã. Isso é amor. Quando eu falo da cura para ser curado, por mais que Jó entrou nesse problema, Jó já era curado. Exatamente. Entende? Jó, ele era curado antes de ele entrar nessa aflição ali. Ele já sabia quem era o Senhor dele. Ele já tinha certeza. Entendeu onde está a cura? Quando eu falo da cura, a cura está nisso. Fruto do Espírito. Ele vivia. A cura está nisso. É que as pessoas acham que existe um tratamento quando você está passando por um problema, e daí Deus está te tratando, e ainda assim você continua fazendo a obra abençoando, que foi esse caso, mas existe a questão da cura. Quando você não quer mais praticar o mal, o pecado, os frutos, inclinar para a carne, os frutos não, desculpa, a obra da carne, porque carne não dá fruto. As obras da carne, a Bíblia vai dizer assim. Isso. Então, quando você deixa tudo isso aí de lado, você foi curado. Lembra toda a tristeza, toda a angústia que você trouxe do mundo com você? Sim. Você foi curado.
Sim. Você foi curado. Ele levou sobre si todas as suas aflições. Entende a profundidade de cura quando eu falo de cura? É isso. Eu não estou falando Eu daquela... estou sentindo a presença Glória a de Deus. Deus. Muito forte. Pastor, Presença do Espírito Santo. aleluia, glória a Deus. Quando a gente fala de cura, eu não estou falando de um problema momentâneo que nós estamos passando. Eu estou falando de cruz. Quando eu falo de cura, eu estou falando de glória, do que Deus fez, nos Aleluia. curou, nos lavou com a sua glória, com o seu sangue carmesim, esse sangue tão precioso. Então, quando a pessoa ela é curada, ela vai gerar cura. É natural. É natural, porque o que habita nela é santo. A gente às vezes parece que se esquece disso, de que servir a Deus é algo tão glorioso, tão poderoso, que a gente se acovarda dentro dos nossos problemas e a gente não vai, meu Deus, a gente não vai ajudar os nossos irmãos que tanto necessitam. Isso é algo muito sério. Entenda quão profunda é isso, a cura. O mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus Cristo é o Espírito Santo que habita em nós. É verdade. E a gente não se dá conta. A gente está passando por problemas e a gente está aqui, ai, eu não consigo ajudar o meu irmão porque é tanto problema. Irmãos, você é curado. Você já foi curado. Tome posse aí, em nome do Senhor Jesus, da sua cura. Você já foi lavado, remido. Tome posse disso em nome do Senhor Jesus e faça, abençoa, trate tudo com amor, com zelo, com paixão. Tem que ter aquele fogo ardendo, sabe? É a obra. Pastor Paulo, o senhor está necessitando 3 horas da manhã, Pastor Paulo, o senhor me ligou. Varão, estou precisando de uma conversa aqui agora, preciso me derramar, conversar com o homem de Deus. Pastor, estou indo aí agora. Estou indo aí agora, pastor, na sua casa. Algumas pessoas querendo se suicidar no telefone. É isso. E eu falando com a pessoa e clamando a Deus pelo outro lado, para repreender aquele espírito. E pela misericórdia do Altíssimo, os dois não tiraram a vida. Aí. Nenhum dos dois tirou a vida. Pastor, só faz isso quem é curado. Meia hora conversando no telefone e a aflição, a angústia era muito grande. E só que quando eu estava conversando, olha, pensa nas pessoas que dependem de você, mas eu estava intercedendo, repreendendo aquele espírito maldito. A boca falando, mas a mente em Cristo. Repreendendo. Isso. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas... Orando em espírito, né? Isso. Pastor? Muitas vezes, amado, o que acontece? As pessoas, quando vai ajudar as pessoas, olha para a vida das pessoas, vendo aquilo como consequência de alguma coisa que ele fez. Mas a gente tem que entender que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Verdade. Verdade. E como os anjos que defenderam o reino dos céus, nós temos que defender o propósito de Deus aqui na terra. É verdade. Pastor. Interceder por aquela vida, naquela situação. Ainda que essa pessoa... Eu já tive situação que o rapaz quase... Eu cumprimentei ele quase me agrediu. Naquele momento, no instinto natural, com todo o amadurecimento espiritual que a gente tem, meu coração irou naquele momento. Uhum. Aí Natural, e eu deixa de ser. estava no culto à noite, o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, olha, servo meu, a que aquele rapaz serve? A diferença. Você queria que ele fizesse o quê com você? Agora você vai interceder por ele. Porque qual é a nossa luta? Eu estava no altar, É verdade. eu estava no altar de frente para a igreja, na hora eu me virei, coloquei meu joelho no chão, clamei ao Senhor, repreendendo toda aquela legião que estava perturbando aquele rapaz. Isso. No outro dia, quando eu os vi, que eu fui buscar meus netos, era vizinho deles, o semblante deles estava diferente, já não estava com perturbação. Então a gente tem que entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, segundo a palavra do Senhor. Isso. Então muitas vezes a gente passa por experiências para entender alguma coisa que ainda não entrou no nosso coração. Isso. Hostes e potestades malignas. É algo muito sério isso. Exatamente. Mas sabe o que eu vejo aí que o Senhor, pela sua misericórdia, deu para o Senhor? Discernimento. Né? Amém. O Senhor deu discernimento. O Senhor Deus deu discernimento para o Senhor nesse momento. Porque para compreender a ação do maligno na carne, a gente não consegue. E agora, qual que é o meu propósito Espiritual, para que haja libertação e transformação? Isso. É por isso que nós da igreja, a gente tem que vigiar na nossa vizinhança, quando cultuar, não ficar colocando aquele som alto, sabe? Uhum. Se você coloca uma coisa temperada, Isso. com temperança, a pessoa ouvir Justamente. e ter sede daquilo, que o Espírito Santo vai agir. Se você quiser fazer uma experiência, você coloca um louvor
num tom bem moderado, você vai sentir a presença do Espírito Santo. Coloca numa altura bem maior, você vai verificar que o Espírito Santo foi embora. E Sim, aí ficou só a carne pulando pela batida. Pode fazer a experiência. Pode fazer a experiência. Porque o Espírito Santo, ele trabalha na temperança. Então, a voz, ela vai ser alcançada. Então, as coisas para Deus têm que ser com ordem e com decência. É verdade. Com prudência. Se quiser fazer o teste, onde nós congregamos, não tem som alto. Quando tem, eu já abaixo. Porque o que eu estou fazendo é para Deus, não é para o homem. Isso. Eu não quero que a favela escute. Eu quero que as pessoas que escutem sintam. É diferente. E quando você tem um som alto, irrita. Ela perturba. Então a gente tem que ter sabedoria. Tem que pedir a Deus o quê? Sabedoria. Eu nunca preguei gritando. Porque quando você prega gritando, quem está do outro lado não entende. Agora quando você prega explicando, ensinando, trazendo a igreja para Deus. É isso que tem que ter. É isso. Trazer a igreja para Deus. É isso aí. Esse exemplo que o senhor deu do som, ele é algo tão sério. Olha como é que são as coisas, né? Por esses dias eu estava assistindo um pessoal de um grupo de louvor bastante famoso, conversando. São um sucesso hoje, glória a Deus por isso, né? Que não faz mal ter isso aí, desde que não entre no coração e não te afaste de Deus, como nós havíamos falado, né? Eles são bênção, muitas pessoas louvam os louvores deles, né, e tal. Enfim, ele estava dando uma explicação sobre esse negócio do som, pastor, sobre a música, e eles diziam assim, ó, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Volume, a altura, a gente tem que saber tudo que a gente está fazendo. Até a melodia que a gente está colocando na música, a gente tem que ter noção. Aí ele estava explicando que no começo eles não eram sucesso. Não conseguia fazer sucesso, porque olha a explicação dele, pastor. Eles cantavam uma música, aquela música tipo charme, sensual, sabe? Aquela batida, aquela coisa, isso, mas voltada para o lado sensual, não erótico, mas sensual, sabe? E daí colocavam uma letra de adoração. Aí eles não entendiam. Ué, mas como é que a gente está adorando e a gente não vê o mover, o agir do Espírito Santo? Aí ele explicando assim, o que acontecia? O Espírito Santo de Deus, ele vai agir onde ele está confortável para agir, onde foi dado um lugar para ele agir. Aí eles pegaram uma batida, né, um ritmo sensual, colocaram num ambiente para trazer o Espírito Santo. Tipo assim, não vai atrair a presença do Espírito Santo. Aí é onde eles pararam para analisar o que eles estavam fazendo, que é o que a gente tem que fazer. Isso. Parar para analisar às vezes a gente. Contemplar o que a gente está fazendo. Daí eles pararam e analisaram o que eles estavam fazendo. Aí eles foram estudar o que eles estavam fazendo. Peraí, vamos entender essa batida, de onde a gente está pegando. Quando foram entender, eles estavam colocando uma coisa sensual e trazendo uma letra gospel. Olha que loucura. Não vai bater nunca. Não vai se encaixar. A partir do momento que eles compreenderam isso, e daí eles trouxeram uma batida diferenciada, uma batida de adoração, um ritmo de adoração, e colocaram os louvores dele, pronto. Aí o Espírito Santo trabalhou. E hoje, graças a Deus, são um sucesso. Né? Tem aí na internet, quem quiser assistir, é só buscar por essa informação aí no YouTube, vocês vão entender de quem que a gente está falando. E são uma bênção na vida de muitos hoje. Mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus trabalhou. Porque eles deram um lugar para o Espírito Santo, que é o seu lugar de direito, de honra e de glória. Exatamente. Eles compreenderam, eles entenderam. Não, eu vou tirar o meu eu, o que eu acho de legal que vai fazer com que as pessoas sintam a presença. Não. Sai disso. Viva na humildade, entendendo que você não faz nada, que quem faz é Deus. E daí você vai ver o Espírito Santo de Deus agir. É mais ou menos isso. Tem quantos minutos ainda, pastor? Tem mais 5 minutinhos aqui, pastor. Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos meditassem na carta da igreja de Laodiceia. Está em Apocalipse 3, versículo 14. Ao qual é uma igreja ao qual Deus relata que estava pronto para vomitar. Jesus estava pronto para vomitar da boca, que Jesus estava tendo nojo daquela igreja. Porque a igreja dizia que não é frio nem crente, ou seja,
dizendo que não precisava de Deus, eles já eram abastecidos, porque eles tinham ouro, tinha óleo, tinha a lã, e Jesus falou assim, vinde de mim, que eu tenho a verdadeira riqueza, e o que mesmo essa igreja, ela tá sendo rejeitada ali pelo Senhor, falou, eu estou pronto para vomitar vocês. No versículo 19 ele diz que eu repreendo e castigo todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Ainda que as atitudes daquelas pessoas eram atitudes que o Senhor estava reprovando de uma forma extrema, o Senhor convidou ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, ele está falando para quem? Para aqueles que ele estava pronto para vomitar na boca. A nossa vida era feita de escolha. Verdade. É verdade. Era feita de escolha. Então, ainda que você esteja no erro, ainda que você tenha alguma coisa que você não consegue tirar da tua vida, Jesus sempre vai estar à porta nos convidando ao arrependimento. Aleluia. Para que ele venha fazer a obra por completo na nossa vida. Aleluia. E a vitória completa em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Glória a Deus. Aí vai entrar naquilo que o senhor estava falando, do fundamento bíblico, né, que é a salvação. A salvação, a palavra, afirmada na palavra. Isso, salvação. Glória a Deus. Aleluia. Que bate-papo glorioso. Aleluia. Só um detalhezinho aqui, irmãos. Eu tinha mandado mensagem hoje até para os irmãos, né, informando sobre o podcast Pregai às 20 horas, que nem nós iniciamos aqui, e que bem provável que esse daqui, pastor, seria o último dessa primeira temporada, né? Para vocês que amam, que eu sei que vocês amam esse bate-papo, esse podcast aqui, quem está à frente de trabalho, pastor, o senhor sabe muito bem disso, é árduo, né? E como eu sempre falo, irmãos, não é só ligar uma câmera, pastor, colocar aqui e a gente bater esse papo, não é só isso. Tem muitas coisas por trás que às vezes quem tá de fora não vai entender. É só quem faz a obra para entender. Sim. E já faz algumas semanas, né, meu bem, que eu venho falando para os irmãos, aquele que sentir no coração, puder ajudar a gente, né? Aquele que puder contribuir com a obra ajuda, porque a gente está fazendo tudo para a honra e glória do Senhor. Já faz um tempo, irmãos, que eu venho conversando sobre isso com os irmãos, para ajudar a gente aí a fazer a obra. Eu fiz lá as camisetas para poder vender e o dinheiro da camiseta a gente poder comprar os microfones que a gente quer comprar, fazer as coisas que a gente quer fazer para melhorar o áudio, o visual para os irmãos comprar a câmera e tal. Tem muita coisa, é muito gasto, né, para ser bem sincero. E fiz a rifa, né, e é difícil falar até sobre isso, é difícil porque às vezes o pessoal vai achar que é pra gente, não é pra gente, tudo que a gente pega, a gente coloca aos pés do Senhor, é pra fazer a obra do Senhor. Eu costumo até dizer, irmãos, faz prova de Deus, ora a Deus, se essa obra que ela for de Deus, você ajuda, se não for, não precisa ajudar. Se Deus não te revelar que essa obra é dele, não precisa nos ajudar. Nossa intenção era ficar pelo menos mais um mês, porque dia 30 de junho, no próximo mês, é o meu aniversário. E nós queríamos fazer no dia 3 de julho, 3 dias depois, a live de aniversário, né? A live podcast Pregai de aniversário, já estava até tudo certo. Mas pelo fato da gente não ter ajuda, não ter contribuição, ficou muito difícil. Ficou muito difícil. E por isso que eu avisei aos irmãos, né? Os irmãos que nos acompanham com muito respeito, muito carinho, por isso que eu avisei aos irmãos que hoje seria a última live da primeira temporada, né? Vai vir outras, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Vai vir outras, porque é tudo para o honra do Senhor e é para abençoar vidas esse trabalho aqui. Mas por conta disso, hoje está sendo então o último programa da primeira temporada. Amém? Só não será o último programa da primeira temporada se Deus derramar uma benção tal. Que é isso que a palavra do Senhor nos ensina, né? Buscar por essa benção. Se Deus nos abençoar, se você quiser nos abençoar, a gente vai conseguir seguir até o final do mês de junho, que é o que a gente queria, né? Para a gente poder fazer a última live da temporada no dia 3 de julho. A gente consegue ainda ficar mais um mês. Caso contrário, esse aqui
Está sendo o último programa dessa primeira temporada. Eu agradeço a todos vocês que ficam com a gente, que nos acompanham, que são fiéis, que sempre estão aqui com a gente. Amém. Eu louvo a Deus por isso. Irmãos, até aqui vocês não têm noção quanto de mensagem que eu recebo. Tantas e tantas pessoas, famílias sendo abençoadas através dessa obra. Tá? Então eu louvo a Deus por isso. Estou muito feliz com esse trabalho. Eu estou muito orgulhoso. Eu comentei com os irmãos que eu estou orgulhoso demais da minha esposa e da minha filha. Muito orgulhoso. Porque são elas que me ajudam o tempo todo. Benção. Sabe, muitas pessoas que disseram né? assim, pastor. Muitas pessoas que disseram assim, não, vai para cima, irmão. Você é bênção, vai lá, faz a obra, a gente está contigo. Não vi ninguém do meu lado. Ninguém, mas elas não saíram. Elas não saíram do meu lado em nenhum momento. Elas acreditaram o tempo todo. E essas vidas que são alcançadas, muito por conta de vocês trabalharem. Viu? Pelo trabalho de vocês. Que Deus venha honrá-las. Em nome do Senhor Jesus. Deus às vezes usa pessoas, pastor, de fora para nos ajudar nessa caminhada. E dentro disso, o Senhor fez a gente conhecer muitos pastores, amigos, né? Gente. Que vem nos ajudando. Mas assim, umas pessoas abençoadas assim, graças que o a céu Deus. trouxe para nossas vidas mesmo. mas é muito trabalho. E tudo isso, meus queridos, meus irmãos, envolve custo. É comprando a ring light, é os microfones que a gente sonha em comprar, né, para poder fazer, é comprar uma câmera melhor, tudo isso que a gente está falando é para obra, a gente não quer nada. De repente você sente no coração aí em abençoar, amém, vai ser muito bem-vindo. Se não sentir, como eu sempre digo, a amizade é a mesma, eu vou continuar amando sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor, como de costume para encerrar, o convidado sempre ora no final, para abençoar a gente com uma oração. Amém. Eu vou deixar isso aí para as mãos do Senhor agora, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar os irmãos que elevassem o coração diante do trono do Deus vivo e apresentassem todas as suas necessidades nesse momento. E mediante a palavra que foi pregada, a palavra do Senhor, que os irmãos venham a receber, aleluia, tudo aquilo que o coração dos irmãos tem por necessidade, em todas as áreas. Que, aleluias, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ó Santo de Israel, eu quero te apresentar, Senhor, aleluia, cada irmão, cada irmã, ao qual o Senhor, aleluia, assistiu esta live, esse podcast, e ouviu a Tua palavra, para que a Tua palavra venha fazer efeito, Senhor, e venha ser abençoado em todas as áreas, pelo poder que há na Sua palavra, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aquele que tem problema com enfermidade, seja curado agora. Aquele que tem adversidade, venha ser suprido em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor abençoa em qualquer terra que nós tenhamos habitando. Na terra seca, Ele é Deus para nos abençoar. Ele é socorro bem presente. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz que ainda antes que houvesse dia, Ele é Deus. Aleluia. Eu tomo posse, aleluia, sobre a tua vida, da palavra que foi pregada hoje, e os irmãos venham a ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz de Jesus, meus amados. Deus abençoe sua vida.